Olá, em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. Nesse vídeo, vamos trabalhar essa peça que logo à frente eu já vou mostrar estendida para vocês verem que bonita que ficou. E gosto muito de fazer esse tapete porque ele fica muito bem assentado no chão. Aqui eu fiz um par desse tapete no verde, mas a videoaula será feita com barbante marrom. E essas peças foram trabalhadas com fio 6 e agulha de 3,5 milímetros. E eu gastei aproximadamente 360 gramas para fazer a peça. Ficou num tamanho muito bom, ficou com 74 centímetros de comprimento por 53 centímetros de largura. E aqui estão as peças estendidas. Eu espero que você goste desse trabalho e se você fizer e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. Então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Bem, nós vamos começar fazendo um cordão de correntes com 37 correntes. Aqui eu já fiz as minhas 37 correntes e agora eu vou contar 5 correntes voltando atrás a partir dessa última corrente que eu fiz. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Na quinta, eu passo a agulha pelo meio e faço um ponto alto. Essas correntes que eu voltei atrás, elas já equivalem ao meu primeiro ponto alto. Então, aqui já fiz 1, 2, continuo trabalhando, um ponto alto em cada corrente até completar aqui 9 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Em seguida, nós vamos trabalhar aqui um total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Depois de fazer essas 6 correntes, eu venho aqui nas correntes de base e vou pular 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Na sexta corrente, eu faço um ponto baixo. E a partir desse ponto baixo aqui, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos. Então, vou fazendo um ponto baixo em cada corrente. 1, depois de fazer esses 6 pontos baixos, eu faço mais 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Laço. Venho nas correntes de base, pulo 5, 1, 2, 3, 4 e 5. A partir da sexta corrente, eu vou fazer aqui mais um grupo com 9 pontos altos. Então, vou trabalhando um ponto alto em cada corrente de base até a última e terei aqui 9 pontos altos. 9 pontos altos e cheguei aqui na última corrente. Agora, nós vamos fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Vamos laçar e vir aqui no pezinho desse último ponto alto que nós fizemos e aqui nós vamos trabalhar um ponto alto. Fez esse ponto alto, nós vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. E agora, nós vamos trabalhar o lado de cá com o mesmo padrão que fizemos aqui desse lado. Então, vamos repetir tudo igual. Vou iniciar aqui fazendo um grupo com 9 pontos altos, trabalhando um ponto sobre cada ponto de base. E enquanto eu estiver fazendo esses pontos altos, eu vou prendendo essa ponta embaixo, que assim eu já vou arrematando. Então, venho aqui na mesma corrente onde eu trabalhei esse último ponto alto aqui virando a curvinha, e a partir daqui faço 9 pontos altos. Depois dos 9 pontos altos, então, nós fazemos 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos trabalhar aqui 6 pontos baixos, fazendo um ponto baixo sobre cada ponto baixo que temos de base. Fez os 6 pontos baixos, agora faz 6 correntes. E vem trabalhar
9 pontos altos sobre esses 9 aqui de base, né? Então, por enquanto aqui eu trabalhei 8 pontos altos. Agora o ponto 9 eu vou fazer nessa corrente que eu tenho aqui logo à frente. Então, eu vou pegar só um fiozinho aqui dessa corrente e aqui eu trabalho o ponto alto de número 9. Depois de fazer esse ponto alto, vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e venho de novo nessa mesma corrente onde trabalhei o último ponto alto, e vou virar aqui pelo lado do avesso, e atrás aqui eu tenho essa laçadinha dessa corrente. Então, é pegando por essa laçada que eu vou trabalhar esse ponto alto aqui, virando a curva desse lado. Em seguida, eu faço apenas 2 correntes, 1, 2, laço, e agora eu venho naquela primeira corrente que eu voltei atrás aqui para começar aqui a minha volta, e passo a agulha pelo meio, e aqui eu trabalho um ponto alto. Então, aqui está. Ficou dessa maneira aqui a nossa primeira volta. Agora, nós vamos iniciar a segunda volta. Eu vou começar subindo 3 correntes que vão equivaler um ponto alto. Agora, eu laço e pegando por detrás desse último ponto alto que eu acabei de fazer aqui, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, contando com as 3 correntes, eu tenho aqui um grupo com 3 pontos altos. Em seguida, eu faço 2 correntes. Depois dessas 2 correntes, eu venho na base e vou pular 2 pontos. Então, aqui, 1, 2. A partir do terceiro, eu vou trabalhar um total de 10 pontos altos. Então, vou distribuir da seguinte maneira. Eu vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto até o último ponto. Aqui está, trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto de base, por enquanto fiz aqui 7 pontos altos. Agora, o ponto 8, 9, 10, eu vou fazer pegando por debaixo dessas correntes. Então, ficou assim o meu grupo com 10 pontos altos. Depois desses 10 pontos altos, então, vou fazer 5 correntes. Venho naqueles 6 pontos baixos de base, e aqui vou trabalhar 4 pontos baixos. Então, vou pular o primeiro ponto e venho aqui no segundo. E a partir dele, vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até trabalhar aqui 4 pontos baixos. Aqui estão os 4 pontos baixos, ficou vazio de base o primeiro e o último ponto do grupo. Agora, fazemos 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. E de novo, aqui eu vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos. Eu vou começar fazendo 3 pontos altos, pegando por baixo dessas correntes aqui. Então, venho aqui bem próximo dos pontos altos de base, e a partir daqui faço 3 pontos altos. Depois desses 3 aqui pegando pelas correntes, nós fazemos mais 7 aqui sobre os pontos altos. Então, venho no primeiro e a partir dele trabalho 7 pontos altos. Aqui está, trabalhei 7 pontos altos sobre os 7 de base e distribuindo dessa maneira. Então, fiz aqui mais um grupo com 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Vou pular esses 2 últimos pontos altos e vir aqui no intervalo de correntes. E nesse intervalo, vou trabalhar um leque com 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, 2 correntes, 1, 2, e mais 3 pontos altos. Duas correntes, 1, 2, e venho nesse próximo intervalo de correntes, e aqui trabalho outro leque igualzinho. 3 pontos altos, 2 correntes, e mais 3 pontos altos. Então, ficou dessa maneira aqui, virando para o lado de cá. 2 leques separados aqui por 2 correntes. Agora, faço mais 2 correntes.
pulo 2 pontos altos de base, 1, 2, a partir do terceiro, começo a repetir o mesmo padrão que fiz do lado de cá. Aqui está, trabalhei esse lado da parte reta com o padrão que orientei e agora vou virar aqui o meu último canto. Então, faço 2 correntes depois desse grupo de 10 pontos altos e venho trabalhar um leque nessas correntes do canto. O leque igualzinho fizemos do lado de lá. E aqui nesse tapete, tudo que nós fizermos de um lado da parte reta, nós vamos repetir igualzinho do outro, e tudo que nós fizemos de um lado aqui da parte oval, nós vamos repetir idêntico do outro lado, igualzinho vocês estão vendo aqui que eu estou fazendo nessas 2 primeiras voltas com vocês. Depois de trabalhar aqui esse primeiro leque, então vou fazer 2 correntes, vou laçar e aqui, olha, eu já tenho 3 pontos altos que eu fiz no início da volta nesse intervalo. Então, aqui eu só faço mais 3 pontos altos. E mais 2 correntes. E agora, eu já fecho direto aqui a volta com um baixíssimo na terceira corrente e completo aqui esse segundo leque do lado de cá. E encerramos, então, a nossa segunda volta. Agora, nós vamos trabalhar a terceira volta, então, vou começar subindo 3 correntes. E aqui no início, vou fazer 4 pontos altos. Então, as 3 correntes, o primeiro. Agora, faço um ponto alto sobre cada ponto alto. E mais um ponto alto pegando aqui por baixo dessas 2 correntes. Aqui está o meu grupo com 4 pontos altos no início da volta. Quando nós completarmos essa volta, nós vamos trabalhar mais um ponto alto aqui nesse grupo, e ele vai ficar com o total de 5 pontos altos. Então, esse grupo está incompleto aqui na parte oval. Então, até nós completarmos o desenho aqui da parte oval, sempre será assim. Esse grupo aqui inicial de cada volta, ele vai sempre ficar incompleto, e nós sempre vamos completar quando estivermos encerrando a nossa volta. Então, depois de fazer esses 4 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2 pontos altos de base, a partir do terceiro, vou trabalhar o total de 11 pontos altos. Então, aqui vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, aqui está. Trabalhei um ponto alto para cada ponto alto até o último e fiz 8 pontos altos. Agora, faço o ponto 9, 10 e 11, pegando por baixo dessas correntes. Então, aqui está, trabalhei 3 pontos altos pegando por baixo das correntes. Bem, então, depois de trabalhar aqui esses 11 pontos altos, nós vamos fazer 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E agora, vamos trabalhar 2 pontos baixos sobre esses 4 aqui de base. Então, vou pular um ponto baixo, venho no segundo. Aqui fiz 2 pontos baixos sobre os 4 de base. Agora, faço mais 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, e trabalho aqui mais 11 pontos altos. Então, começo fazendo 3 aqui nas correntes, 1 por 1 sobre os pontos altos, até completar 11 pontos altos. Aqui está, trabalhei os meus 11 pontos altos. E agora, nós vamos trabalhar aqui a parte oval, fazendo 4 grupos de 5 pontos altos separados por 2 correntes. Então, depois desses 11 pontos altos, eu faço 2 correntes. Vou pular esses 2 pontos altos que eu tenho aqui de base, venho no intervalo e encostado aqui nesses 3 pontos altos, eu trabalho um ponto alto. Depois, faço um ponto alto sobre cada ponto de base. E agora, trabalho um ponto alto nesse próximo intervalo de 2 correntes. Então, distribuindo dessa maneira, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Os 4 grupos serão trabalhados iguais a esse aqui. Separando um grupo do outro, então, faço 2 correntes. 1, 2, e venho trabalhar mais 5 pontos altos. Então, começo fazendo 1 aqui nas correntes, 1 sobre cada ponto alto e mais 1 nesse próximo intervalo. Aqui está, trabalhei a minha parte oval com a orientação que passei, fiz os 4 grupos de 5 pontos altos, separando todos eles aqui
com 2 correntes. Depois do quarto grupo, faço mais 2 correntes. E agora, trabalho esse lado aqui da parte reta com o mesmo padrão que fiz aqui. Então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou aqui fazer a minha e venho lá encerrando o último grupo da parte oval com você. Aqui está, vim trabalhando todo o restante da terceira volta com o padrão que orientei. Depois de fazer essas 2 correntes, então, vou completar esse último grupo. Aqui nós trabalhamos apenas 4 pontos altos quando começamos a volta. Então, para fazer os 5, eu ainda trabalho mais um ponto alto aqui no intervalo. E em seguida, eu vou fechar a volta com baixíssimo, pegando pelo meio da terceira corrente que eu fiz para iniciar essa volta. Bem, então, completamos aqui a nossa terceira volta, agora vamos trabalhar a quarta volta. No início da quarta volta, vou fazer 5 pontos altos, então, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e mais um aqui nesse intervalo. Bem, então, aqui está, no início da quarta volta, trabalhei um grupo com 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes e vou pular 2 pontos altos de base, 1, 2, a partir do terceiro, eu trabalho um grupo com 11 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Bem, aqui está. Trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto do grupo de base. Por enquanto, fiz aqui o total de 9 pontos altos. Agora, o ponto 10 e 11, eu vou trabalhar pegando por baixo dessas 4 correntes. Bom, então, aqui está o meu grupo com 11 pontos altos. Agora, sem fazer nenhuma corrente aqui de separação, eu vou trabalhar mais 11 pontos altos. Então, direto aqui eu vou laçar sem corrente nenhuma. Venho nesse próximo intervalo de 4 correntes que eu tenho de base e, pegando por baixo dessas correntes, faço 2 pontos altos. Aqui está o meu grupo com 11 pontos altos. Então, fiz 2 grupos de 11 pontos altos aqui na parte reta da quarta volta, totalizando desde esse primeiro até esse último aqui, 22 pontos altos. E agora, então, nós vamos virar aqui a parte oval, e a parte oval da quarta volta será feita com 4 grupos de 7 pontos altos. Então, vou fazer aqui 2 correntes. Vou pular esses 2 últimos pontos altos da parte reta, venho aqui no intervalo, bem encostadinho aqui nesses pontos altos, e aqui eu faço um ponto alto, depois trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Bem, e aqui, depois de fazer um ponto alto sobre cada ponto alto, eu venho no intervalo e faço mais um ponto alto. Então, distribuindo dessa maneira, eu totalizei aqui 7 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes de separação e trabalhar mais 7 pontos. Então, sempre vou fazer um ponto alto aqui no intervalo, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um no próximo intervalo, e terei aqui mais 7 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Aqui estão os meus 4 grupos de 7 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Depois desse grupo, faço mais 2 correntes e agora eu venho trabalhar a parte reta do lado de cá, fazendo 2 grupos de 11 pontos altos, igualzinho eu fiz do lado de cada parte reta. Então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Bem, aqui está, vem trabalhando o restante da minha volta com o padrão que orientei e vou completar aqui o quarto grupo desse lado da oval com você. Então, depois desses 7 pontos altos, fiz 2 correntes e agora faço ainda mais 2 pontos altos nesse último grupo. Então, primeiro eu faço aqui nas correntes e o segundo eu faço sobre esse próximo ponto alto. E em seguida, então, fecho essa volta com baixíssimo na terceira corrente. Bem, agora então vamos trabalhar a nossa quinta volta. No início da quinta volta, vou fazer aqui um grupo com 6 pontos altos. Então, vou subir 3 correntes e trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um aqui no intervalo. Bem, então, aqui estão os meus 6 pontos altos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou fazer aqui uma corrente apenas, vou laçar e vou voltar aqui nesse mesmo intervalo, e aqui
eu vou trabalhar 2 pontos altos. Aqui está, olha, fiz uma corrente só de separação depois do grupo de pontos altos e trabalhei mais 2 pontos altos no intervalo de correntes. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos altos de base e a partir do terceiro ponto, eu vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho de base, até ficar só 2 pontos aqui sobrando no final. E até aqui eu terei o total de 18 pontos altos. Aqui estão os meus 18 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Venho aqui, nesse intervalo de 2 correntes, é que eu faço 2 pontos altos. E depois desses 2 pontos altos, eu vou fazer apenas uma corrente, uma só. E agora, nós vamos trabalhar aqui a nossa parte oval. E a parte oval da quinta volta será feita com 4 grupos de 9 pontos altos separados por 2 correntes. A distribuição é igual nós já estamos fazendo na base. Então, depois dessa corrente, eu vou laçar e venho aqui no mesmo intervalo onde fiz os 2 pontos altos, e aqui eu trabalho um ponto alto, depois sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base e mais um aqui no intervalo, e vou totalizar aqui a partir desse um grupo com 9 pontos altos. Bem, então, aqui estão os meus 9 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes e trabalhar mais 9 pontos altos, distribuindo da mesma forma. Um aqui no intervalo, um sobre cada ponto alto e mais um no próximo intervalo. Bem, então, eu vou fazer aqui a minha parte oval com essa orientação e venho pra gente continuar. Aqui está. Trabalhei os 4 grupos de 9 pontos altos, separados sempre por 2 correntes aqui na parte oval. E agora, a parte reta, então, do lado de cá, a mesma coisa que fizemos aqui. Então, vou iniciar aqui fazendo apenas uma corrente, uma só, e mais 2 pontos altos nesse intervalo. Aqui está, vem trabalhando todo o restante da quinta volta com o padrão que orientei. E aqui, no finalzinho, eu completei aqui o meu último grupo, fazendo ainda 3 pontos altos. Então, trabalhei um ponto alto no intervalo e um por um nesses 2 pontos altos, agora junto com os 6 que nós fizemos aqui no início da volta e completo aqui 9 pontos altos. Agora, então, nós vamos trabalhar a sexta volta. Nós vamos começar a sexta volta trabalhando um grupo com 7 pontos altos sobre esses pontos de base. Então, eu vou fazer aqui, subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto, né? E vou trabalhar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer um ponto nesse intervalo de uma corrente que eu tenho aqui de base e vou completar aqui os meus 7 pontos altos. Aqui está, agora, faço 2 correntes, 1, 2, venho no próximo intervalo de 2 correntes e aqui faço 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos aqui nas correntes, faço mais 2 correntes, pulo 2 pontos altos de base e a partir do terceiro vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto, até fazer aqui 14 pontos altos. Aqui estão os meus 14 pontos altos e ficou vazio de base esses últimos 2 pontos altos. Agora, então, eu faço aqui 2 correntes, 1, 2, venho no intervalo e faço 2 pontos altos. Depois, faço mais 2 correntes. E agora, vou começar a trabalhar aqui a minha parte oval. E nessa volta, nós vamos fazer 4 grupos com 11 pontos altos. Então, esse primeiro grupo, eu vou começar trabalhando um ponto alto nesse intervalo de uma corrente apenas que eu tenho aqui de base. Então, faço um ponto alto aqui, depois um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um ponto alto aqui no intervalo e vou totalizar aqui 11 pontos altos. Bem, aqui estão os meus 11 pontos altos, agora é só fazer aqui mais 2 correntes
e trabalhar mais 11 pontos altos, distribuindo da mesma forma. Sempre um ponto alto aqui nas correntes, depois um sobre cada ponto alto e mais um nas próximas correntes, e teremos mais 11. Aqui está a minha parte oval com os 4 grupos de 11 pontos altos. O último ponto desse último grupo, então, foi feito aqui nesse intervalinho de uma corrente que eu tinha de base. E agora, então, é só trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que fizemos do lado de lá. Então, aqui faço 2 correntes, 2 pontos altos no intervalo. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta de número 6, seguindo o padrão que orientei, para completar aqui o meu último grupo com 11 pontos altos. Então, eu trabalhei aqui no finalzinho, mais 4 pontos altos, um no intervalo e 3 sobre esses 3 pontos altos, e encontrei aqui o início da minha volta. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 7, e aqui no início da volta 7, nós vamos trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Então, vai começar a mudar um pouquinho o modo de trabalhar aqui os grupos da parte oval. Então, vamos lá. Então, eu inicio fazendo as 3 correntes que equivalem ao primeiro dos 7 pontos altos que estou fazendo aqui no início. Em seguida, eu venho para esse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente, e nesse ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos sobre ele. Então, aqui faço um ponto alto, laço, volto no mesmo ponto e faço mais um. Bem, então, por enquanto, aqui eu trabalhei 3 pontos altos. Para completar os 7, eu ainda faço mais 4 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Vai ficar vazio aqui o último ponto do grupo. Bem, então, aqui está. Em seguida, nós vamos trabalhar 2 grupos de 2 pontos altos que serão feitos aqui nesses 2 intervalos que eu tenho. E separando esses grupos, eu sempre faço 2 correntes. Então, aqui, 1, 2 correntes. Venho no intervalo e faço 2 pontos altos. Bem, então, está ficando assim. Agora, eu vou trabalhar 10 pontos altos sobre esses 14 de base. Então, eu laço, pulo 2 pontos altos e a partir do terceiro vou trabalhando um ponto alto para cada de base até fazer aqui 10 pontos altos. Aqui estão os meus 10 pontos altos e ficou vazio esses últimos 2 pontos altos de base. Agora, aqui na sequência, de novo, vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, igual fiz do lado de cá. Bem, então, aqui nós encerramos a parte reta e vamos começar aqui a trabalhar a parte oval. Então, na parte oval da volta 7, nós vamos fazer 4 grupos de 10 pontos altos sobre esses 4 grupos de 11 que nós temos de base. Então, nós vamos distribuir da seguinte maneira. Eu vou pular o primeiro dos 11 que eu tenho na base e vou começar a trabalhar a partir do segundo ponto. Então, a partir do segundo ponto, eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto alto até trabalhar 4 pontos. Então, um por um, fiz 4 pontos altos. Agora, no ponto logo à frente, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, aqui, 1 e 2, no mesmo ponto. Em seguida, venho para o ponto à frente e a partir dele faço mais 4 pontos altos, trabalhando um para cada de base. Vai ficar vazio aqui o último ponto. Bem, então, distribuindo os pontos dessa maneira, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. E agora, para eu vir desse grupo para esse, eu vou fazer 2 correntes. Venho aqui nessas 2 correntes de base, aqui faço 2 pontos altos. E depois desses 2 pontos altos na corrente, faço mais 2 correntes. E agora sim, eu venho aqui trabalhar mais um grupo de 10 pontos altos, distribuindo igualzinho esse aqui. Então, é só pular o primeiro ponto do grupo e começar a trabalhar pelo segundo. Aqui está, trabalhei toda a parte oval, seguindo o padrão que orientei, e encontrei a parte reta do lado de cá. Então, aqui faço da mesma maneira que fiz desse lado aqui. Bom, então, é isso para trabalhar a volta 7. Eu vou completar aqui a minha e venho para a gente continuar.
Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta 7, seguindo o padrão que orientei. Aqui no final, depois de trabalhar esses 2 pontos altos no intervalo, fiz 2 correntes, pulei um ponto de base e a partir do segundo, eu trabalhei mais 3 pontos altos até encontrar aqui o início da minha volta. Então, nós vamos trabalhar a volta de número 8. Na volta 8, nós vamos fazer um grupo com 6 pontos altos aqui no início. Então, eu vou subir 3 correntes, que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto. E depois, eu vou trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base, até completar 6 pontos altos. Aqui estão os meus 6 pontos altos. E ficou vazio aqui na base o último ponto do grupo. Na sequência, eu vou fazer 3 grupos de 2 pontos altos, que serão trabalhados nesses 3 intervalos de 2 correntes que eu tenho de base. E separando esses grupos, eu sempre vou fazer 2 correntes. Aqui estão os meus 3 grupos de 2 pontos altos. Depois do terceiro grupo, eu fiz 2 correntes e agora eu vou trabalhar 6 pontos altos sobre esses 10 de base. Então, laço, pulo 2, 1, 2 a partir do terceiro. Bem, aqui estão os meus 6 pontos altos e ficou vazio esses 2 aqui na base. Em seguida, de novo, aqui eu vou fazer 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, igual fiz desse lado de cá. Aqui estão os meus 3 grupos de 2 pontos altos. Depois do terceiro grupo, já fiz aqui 2 correntes. E agora, vamos começar a trabalhar a parte oval. Na parte oval dessa volta, nós vamos fazer 4 grupos com 8 pontos altos. Então, eu vou laçar e vou pular um ponto só. Aqui na parte oval, a gente pula só um ponto de base e começa a trabalhar pelo segundo. E vamos fazendo um ponto alto sobre cada de base até o penúltimo ponto e teremos aqui 8 pontos altos. Aqui estão os meus 8 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sobrou vazio, um ponto aqui na base. Agora, para eu vir trabalhar aqui o próximo grupo de 8, então, vou caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo que eu tenho de base. Então, vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos. Bem, então, sempre para eu passar de um grupo para o outro aqui na parte oval da volta 8, vou fazer esses 2 grupos de 2 pontos altos. E agora, então, é só trabalhar mais 8 pontos altos aqui no próximo grupo. Eu pulo o primeiro e começo pelo segundo. Aqui está, completei toda a parte oval com o padrão que orientei e encontrei a parte reta do lado de cá. Bom, então, a partir daqui, eu vou repetir tudo que eu fiz desde esse primeiro grupo aqui de 2 pontos altos que eu trabalhei no intervalo. Aqui está, trabalhei o restante da volta 8 com o padrão que orientei. No final da volta, ainda trabalhei 2 pontos altos para completar aqui o meu último grupo com 8 pontos altos. Agora, é só fechar aqui a volta na terceira corrente que fez para começar e completamos a volta 8. Agora, vamos trabalhar a volta 9. No início da volta 9, vamos fazer um grupo com 5 pontos altos. Então, subo as 3 correntes e vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base até completar 5. Trabalhei 5 pontos altos e ficou vazio o último ponto aqui do grupo. Agora, faço 2 correntes e vou trabalhar aqui na parte reta da volta 9, o total de 9 grupos de 2 pontos altos. Então, aqui eu vou fazendo 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo até encontrar aqui esse grupo. Bem, aqui está, trabalhei os primeiros 4 grupos de 2 pontos altos, agora o quinto grupo será feito sobre esse grupo de base. Então, depois dessas 2 correntes, eu pulo 2 e a partir do terceiro aqui, faço 2 pontos altos, um em cada de base. Então, esse aqui é o quinto grupo de 2 pontos altos aqui da parte reta. Agora, eu vou continuar caminhando com 2 correntes e 2 pontos altos no intervalo, aqui será o sexto, sétimo, oitavo e nono grupo de 2 pontos altos. Aqui estão os meus 9 grupos de 2 pontos altos da parte reta e agora vamos trabalhar a parte oval. Na parte oval da volta 9, nós vamos fazer 4 grupos com 6 pontos altos. Então, aqui eu vou laçar,
vou pular o primeiro ponto do grupo e a partir do segundo vou fazendo um ponto alto para cada ponto até completar 6. Trabalhei os meus 6 pontos altos, ficou vazio na base o primeiro e o último ponto aqui do grupo. Agora, para eu passar aqui e vir trabalhar o próximo grupo de 6, então eu vou caminhar com 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes que serão feitos aqui nesses intervalos, 1, 2 e 3. Então, é só ir fazendo 2 correntes e 2 pontos altos no intervalo. Aqui estão os meus 3 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Agora, é só fazer aqui mais 6 pontos altos sobre esse grupo, distribuindo igualzinho esse primeiro. Aqui está, trabalhei toda a parte oval com o padrão que orientei, encontrei a parte reta do lado de cá. Então, aqui, nós vamos fazer os 9 grupos de 2 pontos altos, igualzinho fizemos desse lado aqui. E depois, a parte oval do lado de cá, igual acabei de orientar aqui. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta 9, com o padrão que orientei. Aqui no final, para completar o meu último grupo de 6 pontos altos, eu pulei esse ponto e trabalhei ainda um ponto alto e encontrei aqui o início da minha volta. Agora, vamos trabalhar a volta 10. Eu vou começar a volta 10 fazendo aqui um grupo de 4 pontos altos. Então, subo as 3 correntes e faço mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Depois de trabalhar aqui esses 4 pontos altos, então, eu vou fazer aqui uma sequência de 10 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Todos os intervalos que eu tenho aqui de base, vou trabalhar 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Aqui estão os meus 10 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, e agora vamos trabalhar a parte oval. Então, depois aqui do 10º grupo, eu faço mais 2 correntes, e na parte oval da volta 10, vamos fazer 4 grupos com 4 pontos altos. Então, vou pular aqui o primeiro ponto alto, venho no segundo, e a partir dele trabalho um ponto para cada de base. Aqui estão os meus 4 pontos altos, e sempre vai ficar vazio de base o primeiro e o último ponto do grupo. Para eu vir aqui trabalhar o próximo grupo de 4 pontos altos, então, vou fazer 4 grupos de 2, que serão trabalhados nesses 4 intervalos que eu tenho de base. 1, 2, 3 e 4. E separando esses grupos, sempre 2 correntes. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta de número 10 com o padrão que orientei. Aqui na volta 10, todos os nossos grupos da oval estão completos desde o início aqui. Todos foram feitos com 4 pontos altos. Então, depois de fazer esses 2 pontos altos aqui nesse intervalo, fiz 2 correntes e agora direto aqui, fecho a volta com um baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. E agora, nós vamos trabalhar a nossa volta 11. A volta 11 será feita com 60 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Aqui, para eu iniciar, eu vou caminhar com um baixíssimo para esse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente. E em seguida, vou subir as 3 correntes. E vir para o ponto alto seguinte, fazer mais um ponto alto. Meu primeiro grupo de 2 pontos altos dessa volta. Agora, eu sigo fazendo 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo que eu tenho de base, até eu encontrar aqui esse próximo grupo de 4 pontos altos desse lado da parte oval. Aqui estão os meus grupos de 2 pontos altos trabalhados aqui em todos os intervalos de base, e encontrei o grupo com 4 pontos altos. Então, todas as vezes que eu encontrar esses grupos de 4 pontos altos na parte oval, vou fazer 2 pontos altos sobre eles. Então, sempre vou pular o primeiro ponto do grupo e a partir do segundo, então, faço 2 pontos altos, trabalhando um ponto para cada ponto que eu tenho de base. Fez os 2 pontos altos aqui sobre os 4, é só fazer 2 correntes e ir trabalhando. 2 pontos altos em cada intervalo que nós temos, até encontrar o próximo grupo, e aqui faz mais 2. Então, no final, nós vamos ficar com um total de 60 grupos
de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, contando esses grupinhos aqui que nós fazemos sobre os 4 pontos altos. Então, no total, contando com eles, dá 60 grupos. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 11 com o padrão que orientei, fiz 60 grupos de 2 pontos altos aqui nessa volta. Bem, e agora vamos iniciar a nossa volta de número 12. A volta 12 eu vou começar caminhando com 2 baixíssimos até esse intervalo de correntes. Então, baixíssimo no ponto alto e um pegando por baixo das correntes. Em seguida, subo 3 correntes que equivalem a um ponto alto e faço mais um ponto alto no mesmo intervalo. Aqui no início da volta 12, nós vamos fazer 2 grupinhos de 2 pontos altos. Então, agora faço 2 correntes e mais 2 pontos altos no próximo intervalo. Então, depois de fazer esses 2 primeiros grupos, eu vou trabalhar aqui um grupo de 6 pontos altos. Então, vou fazer 2 nas correntes, 1 em cada ponto alto e mais 2 nesse próximo intervalo. Aqui estão os 6 pontos altos. Na sequência, nós vamos fazer 4 grupos de 2 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. É só ir fazendo 2 correntes e 2 pontos altos no intervalo até completar aqui 4 grupos de 2. Aqui estão os meus 4 grupos de 2 pontos altos. Então, o padrão dessa volta será a repetição dessa sequência. 6 pontos altos e em seguida 1, 2, 3, 4 grupos de 2. Agora, de novo aqui, faço mais 6 e depois mais 4 vezes 2 pontos altos. Bem, então, aqui está, olha, repeti o padrão. Aqui eu fiz 6 pontos altos, 4 grupos de 2. E aqui de novo, 6 pontos altos e 4 grupos de 2. Aqui faço 6 pontos altos e depois mais 4 de 2. E vamos com esse padrão pela volta toda. No final, nós teremos aqui um total de 10 grupos de 6 pontos altos. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta de número 12 com o padrão que orientei, fiz 10 grupos de 6 pontos altos aqui na volta. Depois do 10º grupo, eu ainda fiz 2 grupinhos aqui de 2 pontos altos e em seguida fechei a volta com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Bem, e antes de começarmos a volta de número 13, vamos separar aqui os grupos de 6 pontos altos que eu tenho na parte reta. Então, na parte reta nós temos 2 grupos e na parte oval nós temos 3 grupos de 6 pontos altos. Então, separe os 2 grupos de 6 pontos altos que você tem aí dos 2 lados da parte reta, porque nós vamos trabalhar de forma diferente agora as próximas voltas sobre esses que estão na parte reta e sobre os que estão aqui na parte oval. Aqui, depois de fechar a volta com um baixíssimo na terceira corrente, para começar a volta 13, eu caminho com 2 baixíssimos até o intervalo de correntes. Subo aqui 3 correntes e faço mais um ponto alto. Então, aqui no início eu fiz um grupo de 2 pontos altos. Agora, 2 correntes e encontro aqui o intervalo que está logo antes desses 6 pontos altos. Sobre esses 6 pontos altos, nós vamos fazer um total de 8 pontos altos. Então, eu vou distribuir da seguinte maneira. Eu vou fazer um ponto alto aqui no intervalo, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um ponto alto nesse próximo intervalo e terei aqui 8 pontos altos. E assim, totalizamos aqui um grupo com 8 pontos altos. Bem, depois desses 8 pontos altos, nós vamos caminhar com 2 correntes e 2 pontos altos até fazer aqui 3 grupos de 2 pontos altos. 1, 2 e 3. Aqui estão os meus 3 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes e à frente tenho aqui o intervalo logo antes do grupo de 6. Então, aqui de novo faço 8 pontos altos igual fiz aqui. Aqui está, vim trabalhando com o padrão que orientei, fiz 2 grupos de 8, depois do segundo grupo, trabalhei 3 grupos de 2 e encontrei aqui o primeiro grupo de 6 da parte oval. Então, sobre esses 3 grupos de 6 pontos altos, nós vamos fazer um total de 12 pontos altos sobre cada um deles. Então, aqui na parte oval, vou trabalhar 3 pontos altos no intervalo, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais 3 aqui no próximo intervalo e vou totalizar 12 pontos altos. Dessa forma, então, trabalhamos aqui 12 pontos altos. Agora,
é só fazer mais 3 de 2 aqui e depois mais 12. E vamos assim nos 3 grupos da parte oval. Aqui está, completei a minha volta 13 com o padrão que orientei. Dos dois lados da parte reta, fiz 2 grupos de 8 pontos altos e dos dois lados da oval, fiz 3 grupos de 12 pontos altos. Sempre separados aqui por 3 grupos de 2. Bem, e agora vamos trabalhar a volta de número 14. Então, para começar a volta 14, vou caminhar com 2 pontos baixíssimos até o intervalo de correntes. Bem, e aqui, na parte reta da volta 14, nós vamos fazer 2 grupos com 12 pontos altos. Então, vou trabalhar 2 pontos altos no intervalo, 1 ponto alto sobre cada ponto alto e mais 2 aqui no próximo intervalo, e terei 12 pontos altos. Aqui estão os meus 12 pontos altos. 2 no intervalo, 1 sobre cada ponto alto e mais 2 no próximo intervalo, e completei aqui 12 pontos altos. Agora, vou fazer 2 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. E depois desses 2 grupos de 2, então, faço mais um grupo de 12 aqui na parte reta. Então, aqui trabalhei os 2 grupos de 12 pontos altos, encontrei o primeiro grupo da oval. Então, nesses 3 grupos da parte oval, nós vamos fazer o total de 16 pontos altos. Então, eu tenho 12 aqui na base, né? Então, trabalho mais 2 aqui da 14, mais 2 aqui, 16. Aqui está, trabalhei os 16 pontos altos, agora é só fazer aqui 2 grupos de 2 e mais 16 pontos altos, e vamos assim aqui pelos 3 grupos da oval. Aqui está, completei o restante da volta 14, fiz 2 grupos de 12 pontos altos em cada lado da parte reta e fiz 3 grupos, 1, 2, 3, de 16 pontos altos na parte oval. Esses grupos de pontos altos sempre foram separados aqui por 2 grupinhos de 2 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a volta de número 15. A volta de número 15, eu vou subir 3 correntes aqui para dar início. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto que eu tenho nesse grupo aqui de base. Vou fazer o meu até aqui e venho. Aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto. E agora, eu vou fazer mais um ponto alto apenas aqui nesse próximo intervalo. Então, até aqui, eu fiz 12 pontos altos, mais um aqui no intervalo, fico com 13. Então, esse primeiro grupo, ele está incompleto. Todos os grupos da parte reta, os 4 grupos, né, os 2 desse lado e os 2 do lado de lá, eles vão ter 14 pontos altos aqui nessa volta. Então, vou trabalhar mais um ponto alto nesse intervalo quando eu estiver aqui encerrando a minha volta, para ficar com 14. Depois de fazer esses pontos altos iniciais, eu faço 2 correntes, 2 pontos altos no próximo intervalo. E mais 2 correntes. Então, entre um grupo de pontos altos e outro aqui na volta 15, nós vamos fazer só um grupinho de 2 pontos altos. Como eu já falei, na parte reta, nós vamos ficar com grupos de 14 pontos altos. Então, nessa volta aqui, eu vou trabalhar um ponto alto apenas em cada intervalo. E depois, um ponto alto sobre cada ponto alto e totalizo 14 pontos altos. Na parte oval da volta 15, nós vamos fazer 3 grupos com 22 pontos altos. Então, aqui na volta 15, nós vamos trabalhar 3 pontos altos em cada um desses intervalos. Então, faço aqui 3 pontos altos. E depois desses 3 aqui nas correntes, eu sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto até encontrar o próximo intervalo. E encontrando o próximo intervalo, então, faço 3 pontos altos e totalizo, então, 22 pontos altos aqui na parte oval. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta de número 15 com o padrão que orientei. Fiz 3 grupos de 22 pontos altos em cada lado da parte oval. E aqui na parte reta, fiz 2 grupos de 14 pontos altos em cada lado. Bem, e agora vamos trabalhar a volta 16. Aqui no início da volta 16, eu vou subir 3 correntes que vão equivaler ao meu primeiro ponto alto.
E em seguida vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto desse grupo que eu tenho de base. Bem, aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto alto, por enquanto fiz 13 pontos altos. Agora faço mais 2 pontos altos aqui no intervalo, então vai ser o ponto 14 e o ponto 15. Então, esse primeiro grupo aqui da parte reta, ele está incompleto com apenas 15 pontos altos. Todos os grupos da parte reta, aqui na volta 16, terão 18 pontos altos. Então, aqui tenho 15. Quando estiver encerrando aqui a minha volta, faço mais 3. Então, no finalzinho aqui, vou trabalhar 2 pontos altos nesse intervalo, um ponto alto sobre esse ponto alto, e vou completar aqui um grupo com 18 pontos altos. Bem, então, fez esses pontos altos iniciais, agora nós vamos fazer apenas 2 correntes e direto vamos vir trabalhar aqui mais um grupo de 18 pontos altos na parte reta. Aqui está, trabalhei o meu grupo com 18 pontos altos, então os 2 grupos dos 2 lados da parte reta serão feitos com 18 pontos altos. Depois desse segundo grupo aqui, eu faço 2 correntes e encontro o primeiro grupo que eu tenho aqui na parte oval. Então, nos 3 grupos que nós temos na parte oval, nós vamos trabalhar o total de 26 pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos no intervalo, um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 aqui nesse próximo intervalo e vou totalizar 26 pontos altos aqui. Aqui está, trabalhei o meu grupo com 26 pontos altos. Agora, então, é só fazer aqui 2 correntes e mais um grupo de 26. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 16, seguindo o padrão que orientei. Aqui no final, como eu já havia dito, eu fiz ainda 3 pontos altos para completar aqui o meu grupo com 18 pontos altos da parte reta. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 17. A volta 17, ela é fechada só de pontos altos e nós vamos trabalhar o total de 246 pontos altos na volta 17. Basicamente, a volta inteira vai ser ponto sobre ponto, só aqui, nesse intervalo que está bem no meio da parte reta. Vou fazer uma marquinha aqui, se você quiser faça aí também, para não se perder. Então, só nesse intervalo e no intervalo que está na mesma direção, que é do outro lado aqui do meio da parte reta, que nós vamos trabalhar apenas um ponto alto nesse intervalo. Em todos os outros intervalos de 2 correntes, nós vamos sempre fazer 2 pontos altos e um ponto alto sobre cada ponto alto. Nós vamos trabalhar aqui 3 correntes para iniciar. E vamos seguir aqui fazendo um ponto alto para cada ponto alto que nós temos de base. Aqui está, vem trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e encontrei o intervalo marcado. Então, nos 2 intervalos que nós marcamos, nós vamos fazer um ponto alto apenas. Então, venho aqui e faço um ponto alto e direto eu venho para o próximo ponto alto. E aqui eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto até encontrar o próximo intervalo. Bem, então aqui está, vim trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e encontrei aqui o próximo intervalo. Então, olha, só nesses 2 que nós marcamos que nós vamos fazer apenas um ponto alto. Em todos os outros intervalos de 2 correntes, nós sempre vamos trabalhar 2 pontos altos. Fez 2 aqui no intervalo, vem para o próximo ponto alto e vai trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui está, trabalhei toda a volta 17 com o padrão que orientei, fiz aqui os meus 246 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 18. A volta 18, ela precisa de um pouquinho de atenção. Bom, então, eu vou subir aqui 3 correntes. E em seguida, eu vou trabalhar aqui mais 5 pontos altos. Então, contando desde esse, vou fazer aqui 6 pontos altos. Então, depois desses 6 pontos altos, eu vou fechar 2 pontos altos juntos, usando esses próximos 2 pontos de base. Então, venho nesse ponto, começo aqui um ponto alto, tiro só essas 2 primeiras linhas. Laço de novo, venho no da frente e começo aqui mais um ponto alto. Então, tiro 2 linhas, estou com 2 pontos abertos. Agora, eu laço e tiro
os 2 fios de uma vez. Então, olha, trabalhando dessa forma, eu fiz aqui um grupo de 7 pontos altos usando 8 pontos de base. Então, aqui usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. E fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, porque esses dois fechados juntos, eles passam a equivaler um ponto só, contando aqui na laçadinha em cima. Fez esse grupo, faz uma corrente, laça sem pular nenhum ponto de base, então venho para esse aqui logo à frente e a partir dele, de novo, faço mais um grupo igualzinho esse primeiro que eu fiz. Então, inicialmente, aqui eu vou trabalhar 6 pontos altos, fazendo um em cada de base. E depois de trabalhar, então, esses 6 pontos altos, eu vou fechar 2 juntos. Então, venho no ponto à frente, começo um ponto alto, tiro 2 linhas, laço. Venho no próximo ponto, começo mais um, tiro 2 linhas. Agora, laço e fecho os 2 juntos. Na sequência aqui, eu ainda vou fazer mais 2 grupos iguais a esse. Então, vou ficar com 4 grupos iguais a esse aqui na parte reta. Bom, então, olha, fiz 4 grupos, distribuindo da maneira como orientei aqui na parte reta. Se você quiser fazer uma marquinha aí, depois do 4º grupo, facilita para você contar agora os grupos da parte oval. Na parte oval, nós vamos fazer o total de 13 grupos de 7 pontos altos, usando 7 pontos de base. Então, nós sempre vamos separar esses grupos de 7 pontos altos, sempre com uma corrente, tanto na parte reta, quanto na parte oval. Então, faz uma corrente, laça, sem pular nenhum de base, nós nunca vamos pular nenhum ponto. Então, completou um grupo, já vem no ponto alto de base, logo à frente começa outro grupo. E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto de base até completar 7. Aqui eu não vou fechar pontos altos juntos na parte oval. Então, vou fazendo um para cada de base até fazer 7 pontos altos. Bem, então, olha, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Fez o 7, faz uma corrente, sem pular nenhum de base, faz mais 7. Aqui está, trabalhei a parte oval com o padrão que orientei. Esse aqui é o primeiro grupo de 7 pontos altos, usando 7 de base aqui da oval. Então, a partir dele eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13 grupos, usando sempre 7 pontos de base. Se você quiser marcar aí, fica mais fácil para contar agora aqui os grupos da parte reta. Bom, então, depois desse 13º grupo aqui da oval, usando 7 de base, nós vamos novamente fazer aqui na parte reta do lado de cá, 4 grupos iguais a esses primeiros 4 que eu mostrei aqui para vocês, fechando 2 juntos aqui no final. Bem, então, aqui está, trabalhei 4 grupos desse lado da reta, fechando sempre 2 juntos aqui no final e usando sempre 8 pontos de base. E agora, então, vamos trabalhar a parte oval do lado de cá com o mesmo padrão que fizemos do outro lado. Eu vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Aqui está, completei a minha volta de número 18 com o padrão que orientei. Agora, então, nós vamos trabalhar a volta de número 19. A volta 19 é super fácil de fazer. Bom, nós vamos começar caminhando com um baixíssimo para esse ponto alto que nós temos aqui à frente. Em seguida, subimos aqui 3 correntes. E vamos trabalhar aqui um grupo com 5 pontos altos, fazendo um ponto para cada de base. Então, aqui já tem 1, 2, continuo até completar aqui 5 pontos altos. Bom, então, aqui estão os meus 5 pontos altos, e aqui nessa volta, sempre vão ficar vazios de base o primeiro e o último ponto alto do grupo. Fez os 5 pontos, faz uma corrente, vem no intervalo de uma corrente, faz um ponto alto. Depois do ponto alto, mais uma corrente. Vem no próximo grupo de 7, sempre pula o primeiro e começa a trabalhar pelo segundo. E vamos fazer aqui um ponto para cada de base até completar aqui 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos, é só fazer uma corrente, vir no intervalinho de uma corrente, trabalhar um ponto alto e mais uma corrente. Bem, no próximo grupo, pula o primeiro, a partir do segundo,
faz 5 pontos altos. Aqui na parte reta e na parte oval vou fazer a mesma coisa. Então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação. Aqui está, trabalhei todo o restante da volta 19. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 20. Eu vou começar a volta 20 caminhando com um baixíssimo para esse ponto alto que eu tenho aqui à frente. Vou subir 3 correntes. E vou fazer ainda aqui 2 pontos altos. Então, na volta 20, nós vamos trabalhar grupos de 3 pontos altos sobre todos os grupos de 5 pontos que nós temos de base. Sempre vão ficar vazios, o primeiro e o último ponto do grupo. Bem, então, depois dos 3 pontos altos, eu vou trabalhar aqui uma corrente, uma só. Venho no ponto alto sozinho e sobre ele vou fazer um ponto V. Então, trabalho um ponto alto, 2 correntes, 1, 2, e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Depois, faço uma corrente, venho no 5 de base, pulo o primeiro e a partir do segundo trabalho 3 pontos altos. Esse aqui é o padrão que nós vamos seguir pela volta toda, não vai haver mudança nenhuma, tanto na parte reta quanto na parte oval, a mesma coisa. 3 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, uma corrente e repete. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta de número 20, seguindo o padrão que orientei. Bem, agora vamos trabalhar a volta 21, que é a última volta aqui da nossa peça. Então, eu vou começar introduzindo a minha agulha nesse ponto alto que eu tenho aqui logo à frente, vou buscar aqui uma linha e vou fazer aqui um ponto baixo. Fez esse ponto baixo, laça, vem nesse primeiro ponto alto aqui do V e aqui trabalha um ponto alto com picô. Então, faço o ponto alto, em seguida subo 2 correntes, 1, 2, volto aqui no topo do ponto alto, pego essa linha aqui bem em cima e essa aqui, e faço aqui um ponto baixo. Então, busco uma linha e trabalho um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos com picô, pegando aqui por essas 2 correntes do V. Então, é só ir trabalhando o ponto alto, subindo 2 correntes, voltando aqui no topo do ponto alto, pegando essas 2 linhas, buscando aqui uma linha e fazendo um ponto baixo. Aqui, usando aquelas 2 correntes, eu trabalhei 3 pontos altos com picô. Agora, eu laço, venho sobre o próximo ponto alto do V aqui e faço um ponto alto sobre ele. Nesse ponto alto aqui, eu não vou fazer ponto picô. Então, eu vou totalizar aqui, nesse grupinho, 4 pontos altos com picô. 1, 2, 3 e 4. O último não tem picô. Fez aqui esse ponto alto, vem no grupinho de 3 pontos altos e no ponto que está no meio, prende aqui um ponto baixo. Bom, então, esse aqui é o padrão que nós vamos trabalhar aqui na parte reta. Nós vamos fazer aqui desse primeiro lado, o total de 6 grupos iguaizinhos a esse. Aqui está, vem trabalhando com o padrão que orientei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos igualzinho, orientei vocês. Estou aqui na minha parte oval. Então, aqui eu fiz uma marquinha nesse último ponto baixo que eu fiz, se você quiser fazer aí também fica mais fácil para você contar. Então, aqui na parte oval, nós vamos continuar trabalhando essa mesma quantidade de pontos altos com picô, só que nós vamos fazer uma corrente antes e uma corrente depois desse ponto baixo que nós trabalhamos aqui sobre esses 3 de base. Então, olha, depois da minha marquinha, eu vou fazer aqui uma corrente e aí eu venho trabalhar os pontos altos com picô. Então, aqui está, olha, trabalhei os meus 4 pontos altos com picô, o meu ponto alto aqui sem picô, igualzinho nós já estávamos fazendo aqui. E depois, agora, desse ponto alto, aqui na parte oval, então, eu faço uma corrente e depois venho trabalhar o ponto baixo aqui no ponto alto do meio desses 3. Então, é a única coisa que vai mudar aqui nessa volta. Na parte oval, nós vamos fazer um total de 10 grupos com esse intervalo de corrente, antes e depois aqui. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, fazendo sempre uma corrente antes e uma depois aqui dos pontos altos com picô e trabalhei o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos, sempre fazendo essa corrente antes e depois aqui dos pontos altos com picô.
e estou aqui na parte reta do lado de cá. Então, desse lado aqui, nós vamos separar 7 grupos para fazer sem essas correntes, igual nós trabalhamos do lado de lá. Então, do lado de lá fizemos 6 grupos sem as correntes, desse lado aqui está completo, então nós vamos fazer 7. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, até aqui, eu não vou trabalhar a corrente antes e depois do ponto baixo, que eu trabalho nesse ponto aqui. Depois, eu chego aqui na parte oval e a partir desse grupo que eu tenho aqui logo à frente, então, eu começo novamente a fazer a corrente antes e depois. E vou fazer em 10 grupos aqui desse lado também. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vai sobrar um grupinho só aqui para eu trabalhar no final da volta. Nesse último grupinho, eu também não faço corrente, daí eu fico com 7 grupos desses sem as correntes desse lado aqui da parte reta e 7 do lado de lá. E 10 desse lado aqui da parte oval e 10 do outro lado da oval, fazendo a corrente antes e depois aqui desse ponto baixo. Completei a minha volta de número 21. Depois de fechar a volta com o baixíssimo, eu cortei a linha, escondi a ponta pelo meio dos pontos no lado do avesso, estendi a peça e aqui está. Encerramos mais um trabalho, espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, só clicar nessas imagens que você é levado à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.